Pessoal, boa noite a todos. Professor Mauro, que vai dividir essa mediação essa noite comigo. Não tá indo. O som? Eu tô no... Mauro, me ouve? Vindo bem, Lucas. Perfeito, Pessoal, legal. novamente, eu peço a gentileza de todos manterem os microfones fechados, tá? Vinícius Barbosa, por favor, fechar o microfone. Vamos lá, Lucas. Vamos lá. Então, a gente vai dar continuidade, né, à programação, de palestras dessa 44ª semana de estudos da educação física da Universidade de Santo Amaro. Queria mais uma vez reforçar, nós temos pessoas acompanhando aqui pelo nosso aplicativo, pelo Zoom, pessoas também acompanhando pelo nosso canal no YouTube, a gente está sendo feita essa transmissão ao vivo. E vamos lá para mais uma importante fala em nosso evento. Professor Mauro, fique à vontade também para complementar. Professor Mauro é um especialista aí na área da fala de hoje, da professora Carla. O doutorado dele foi na área cardio, né, Mauro? Então, depois a gente fala um pouquinho sobre isso, se for necessário. Mas quero, de antemão, agradecer a doutora Carla Lantieri pela disponibilidade. A professora Carla hoje vai fazer uma fala na temática prevenção das doenças cardiovasculares e promoção da saúde. E brevemente eu vou apresentá-la aqui. A formação da professora é na área de medicina, então ela é médica assistente da disciplina de cardiologia do Centro Universitário Faculdade de Medicina do ABC. Ela é membro fundadora do Comitê da Criança e do Adolescente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, membro do Departamento de Cardiologia da Mulher da Sociedade Brasileira de Cardiologia também, coordenadora médica do check-up executivo do Grupo Ana Rosa Saúde e médica colaboradora do Hospital do Coração, Sanatório Sírio de São Paulo, médica do Instituto de Cardiologia Preventiva de São Caetano do Sul. Professora Carla, obrigado pela presença mais uma vez. Nós estamos aqui para acompanhá-la, para ajudar no que for possível. E como já comentado, acho que a professora vai reforçar, a ideia é fazer uma conversa, um bate-papo. Então, aqueles que tiverem dúvidas, acho que a gente pode, tanto aqui pelo chat do Zoom, quanto pelo chat do YouTube, podem deixar perguntas assim que a professora Carla for fazendo a fala dela, e a gente vai trazendo, pescando essas perguntas para enriquecer a nossa ação. Só um último recado, sei que essa pergunta logo já vai surgir no chat. Eu e o professor Mauro fazemos o controle em relação à lista de presença, então, em algum momento, a gente vai colocar isso no próprio chat para vocês preencherem. Professora Carla, fique à vontade. Muito boa noite a todos, agradeço o honroso convite, é um prazer estar aqui com vocês, professor Lucas, professor Mauro e todos os demais que organizaram essa semana. Em nome da Sociedade Brasileira de Cardiologia e também do Grupo Ana Rosa, em nome da Faculdade de Medicina, aqui eu quero trazer para vocês um assunto que muitas vezes foi deixado de lado em relação à promoção da saúde e às doenças cardiovasculares. Como dentro de uma temática, é sempre importante a gente entender a relevância desse tema, eu trago para vocês que dentro de um panorama mundial, as doenças cardiovasculares são as doenças de maior número de mortalidade, nós perdemos quase 18 milhões de vidas por ano pelas doenças cardiovasculares, e no nosso país esse número também é assustador, chegando a quase 400 mil vidas por ano. E falando de doença cardiovascular, o que nós podemos dizer que tem de positivo é que a ciência médica tem comprovado que se o indivíduo tiver um estilo de vida saudável ao longo da sua vida, nós podemos evitar e prevenir as doenças cardiovasculares em até 80%.
Então, este é um número importante, nós estamos aqui diante de vários colegas, de também profissionais da área da saúde, da fisioterapia, da educação física, da medicina. Então, entender que quando nós vamos falar de prevenção de doenças, nós vamos falar de fatores de risco, mas quando nós falamos de promoção de saúde, nós falamos de fatores protetores. Algum tempo atrás, ainda no início desse século, nós tivemos alguns estudos que corroboraram de grande forma para que a gente pudesse entender a etiologia da aterosclerose. Essa doença que acomete o endotélio, hoje, por nós, cardiologistas, e também para outros grupos da saúde, profissionais da saúde, considerado não só mais uma parede que cobre as artérias, e sim um grande órgão. Esse endotélio ele é acometido por vários fatores de risco. Na classificação de fatores de risco, nós precisamos de entender que nós dividimos os fatores de riscos em fatores de riscos modificáveis e fatores de riscos não modificáveis. Os não modificáveis, obviamente, aquilo que nós não podemos intervir, o sexo, a idade, a etnia e a história familiar. Entretanto, todos os outros fatores de risco que aqui eu irei trazer a vocês, são fatores de risco que nós podemos intervir. Entre eles, os clássicos, o tabagismo, o sedentarismo, a obesidade, o estresse, diabetes, dislipidemia, esses fatores de risco nós conseguimos intervir. E alguns estudos ainda, como eu falei, ainda no início desse século, nos trouxeram a informação de que as placas de ateroma, que são aquelas placas que vão se formando dentro do endotélio e que, quando na sua evolução, elas vão formando a possibilidade de ter uma placa rota e levando a uma obstrução desse vaso, e dependendo da área que esse vaso esteja, seja cerebral ou em membros inferiores, ou então no coração, nós temos os grandes eventos cardiovasculares, que serão infarto agudo do miocárdio, o acidente vascular cerebral e a doença obstrutiva periférica. Essas placas, elas têm como início muito mais precoce do que antes se imaginava. Existem estudos que mostram que ainda intraútero, dependendo da gestação, a gente já pode ter essa formação de placa de ateroma. E dois grandes estudos elegantes, o estudo PIDEI e o estudo Bogalusa, mostraram que jovens, quando avaliados a sua carótida, essa placa já existia. Então, com isso, nós temos que entender que mesmo que o evento maior, seja ele o infarto agudo do miocárdio, o acidente vascular encefálico ou a doença obstrutiva periférica, aconteça mais tardiamente, o início da doença aterosclerótica, ela acontece muito precocemente e de forma silenciosa. Dentro da classificação, as doenças da classificação nacional e internacional das doenças, as doenças cardiovasculares, elas são consideradas doenças crônicas não transmissíveis. Então, nesse aspecto, quanto maior for o tempo de exposição do indivíduo aos fatores de risco, e quanto maior o número de fatores de risco que esse indivíduo estiver exposto, maior a probabilidade do indivíduo vir a ter a doença cardiovascular cada vez mais precoce. E esse panorama nos assusta, porque nós hoje temos visto dentro das nossas enfermarias indivíduos com menos de 40 anos, com 20, 30 anos, já infartando, e também as mulheres. Quando nós falamos de promoção de saúde, nós precisamos referenciar aos fatores protetores. E dentro dos fatores protetores, nós temos 4 grandes pilares que a ciência hoje nos traz. O primeiro grande pilar para a promoção da saúde é, sem dúvida nenhuma, o indivíduo que tem um comportamento ativo físico. E esse comportamento ativo físico, para que ele possa sair do estado sedentário, a Organização Mundial da Saúde é muito precisa em nos dizer o mínimo de atividade física que o indivíduo deve de fazer durante o período semanal. Então, indivíduos acima de 18 anos, eles necessitam de fazer, no mínimo, 150 minutos de atividade física por semana. Já para crianças e adolescentes, a orientação é que seja feito pelo menos 300 minutos de atividade física por semana. Depois nós podemos falar mais sobre isso, que tipo de atividade física e onde foi que surgiu. Um estudo muito elegante, em 1954, um pesquisador inglês trouxe para nós uma
ele fez uma comparação entre indivíduos motoristas de ônibus londrino com cobradores de ônibus londrinos. E naquela ocasião, naquela época, os ônibus londrinos com primeiro e segundo andar, e o cobrador de ônibus londrino subia e descia escadas para validar o ticket dos passageiros, enquanto o motorista sentado. Em 1954, nós já tivemos, dentro desse estudo, uma amostra de que o indivíduo mais sedentário, eram, nesse caso, nessa população estudada, os motoristas de ônibus, eles infartavam mais, eles morriam mais, e quando adoeciam, tinham maior tempo para a recuperação. Então, a partir daí, inúmeros estudos têm corroborado com a importância da atividade física para o indivíduo durante todo o período da sua vida, desde a primeira infância até a fase do indivíduo idoso. Quando nós falamos também em atividade física, há necessidade de se classificar que tipo de atividade física. Eu tenho uma grande amiga que faz parte do Comitê da Criança e do Adolescente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que está comigo num projeto que eu coordeno, que é o programa SBC Vai à Escola, que começou com o nome Projeto Coração de Estudante, lá no ano de 2007. Então, nós temos hoje esse programa já dentro da Sociedade Brasileira há mais de 15 anos. A professora Kátia De Angelis, que é livre-docente da Unifesp, e ela é uma pesquisadora de um número enorme de produção de papers, ela é pesquisadora de laboratório, mas ela abraçou a causa comigo e é ela que coordena toda a parte que nós levamos para dentro das escolas da importância da atividade física. E uma frase que ela diz muito, e que, para mim, deixa muito claro a importância da gente dividir atividade física de exercício físico. Muitas vezes nós temos indivíduos que vêm a nós, chegam ao nosso consultório, chegam ao nosso grupo de estudo e dizem: eu não tenho tempo de estar dentro de uma academia, eu não tenho tempo de fazer um esporte. Mas isso não significa obrigatoriamente que esse indivíduo precisa de ser sedentário. O fato de se fazer atividade física, e aqui conta tudo, subir e descer escada, lavar carro, dar a volta no quarteirão, sair de dentro de casa, sair da frente da televisão, trabalhar de tal forma que você vai contando os seus minutinhos de atividade física para chegar aos 150 minutos preconizados pela Organização Mundial da Saúde. Então, esse é um aspecto importante, e aqui eu trago algo que eu gosto muito de dizer, de lembrar dos nossos avós, dos nossos pais, que muitas vezes não frequentavam academia, não frequentavam ginásio e clube, e eram indivíduos ativos fisicamente. Então, isso é importante da gente levar para a população, e sempre observando qual é a realidade daquela população que nós estamos levando essa abordagem da atividade física, para que a gente não traga mais angústia para o indivíduo. Então, trabalhar dentro da realidade de cada indivíduo, dentro das possibilidades, e fazendo com que nós possamos estimular esse comportamento ativo físico durante todo o período. Obviamente que quando a gente questiona crianças e adolescentes, a gente pergunta: você faz atividade física? E eles nos respondem que sim, nós fazemos durante a aula de educação física, e isso nos assusta. Por quê? Porque, de fato, 2 vezes por semana é um número muito, é um período muito curto para o indivíduo conseguir, principalmente crianças e adolescentes, a chegarem nos 300 minutos de atividade física. Então, estimular que a criança possa brincar mais, sair da frente da televisão, sair da frente do computador, mexer menos no celular, isso faz parte daquilo que nós chamamos de promoção de saúde. E nós, todos nós aqui, que estamos dentro desse momento, falando nessa aula, nós precisamos de entender que isso faz parte também da nossa conduta como profissionais da saúde, de orientar as famílias para que a atividade física aconteça de forma regular. E, obviamente, que quando se fala em criança e adolescente, o exemplo da família, o exemplo da escola, o exemplo da comunidade é muito importante. O segundo grande fator de proteção, fator que traz o diferencial para a promoção da saúde e a prevenção das doenças cardiovasculares, é o comportamento alimentar saudável.
E quando nós falamos em comportamento alimentar saudável, nós temos que nos referir àquilo que a ciência da nutrição hoje nos traz como uma grande ferramenta, trazendo para dentro da nossa sociedade, para dentro do que nós hoje entendemos de mais claro e de forma mais simples, que a ciência traduza para nós o que é um alimento saudável, o que é um comportamento alimentar saudável. Nossa grande ferramenta é, sem dúvida nenhuma, o Guia Alimentar para a População Brasileira, e dentro desse aspecto fica muito claro a importância de nós levarmos a todos o conhecimento dos alimentos, o que é um alimento in natura, um alimento minimamente processado, processado e ultraprocessado. Quando nós falamos em alimento in natura, nós temos que referenciar a importância da cultura que o nosso país tem, da horta, da cultura, da feira, as feiras que trazem para nós a possibilidade de termos mais acesso aos alimentos in natura, os grãos, as frutas, as verduras. Aquela grande campanha que o Instituto de Defesa do Consumidor tem feito, que é desembale menos e descasque mais, e aqui eu referencio uma grande amiga que também faz parte do Comitê da Criança e do Adolescente, que é a professora Georgia Russo. A Georgia, ela é uma das integrantes do IDEC e faz parte desse comitê e trabalha fortemente na campanha do comportamento alimentar saudável. Dentro da história dessa grande colega, dessa grande amiga, tem a instituição de um alimento saudável dentro das escolas. Ela conseguiu trabalhar de forma brilhante com merendeiras nas escolas públicas do governo do estado de São Paulo, onde se introduziu a carne fresca, a verdura, a fruta, e começamos a trabalhar de tal forma que hoje isso é oferecido às nossas crianças mais comumente. Esse aspecto da alimentação saudável, ele passa também por algo que nós falamos de sustentabilidade ambiental. Então, entender que o produto ultraprocessado, ele deixa de ser um alimento, ele passa a ter tanta adição de produtos químicos que ele tem cheiro, cor, textura de alimento, mas ele não tem as características do alimento original. Isso é muito importante para que a gente possa, de forma a multiplicar, capilarizar o conhecimento da alimentação saudável para todos. E fica aqui também a importância de alguns estudos que foram realizados sobre a importância do que nós hoje chamamos de atenção plena ao alimento. Então, não é só o alimento, a forma com que ele é processado, mas criar esse hábito de se ter atenção plena ao se alimentar. Nós sabemos que alguns estudos nos mostram que o cérebro ele tem uma certa lentidão de entender que nós estamos saciados. Se você perder a possibilidade de verificar, olhar para o alimento, sentir o cheiro do alimento, tocar no alimento antes de ingerir, você tem maior chance de aumentar o número de quilocalorias por refeição até o indivíduo entender que está saciado. Então, de forma clara, é contraindicado. A gente não indica que o indivíduo sente na frente da televisão ou que leve para o lado do computador e faça aquela alimentação compulsiva sem a atenção plena do alimento. O fato também de que hoje nós vivemos numa sociedade em que homens e mulheres de várias faixas etárias estão com o seu trabalho fora de casa e voltam para casa muitas vezes cansados, e a gente tem alguns estudos que mostram que mulheres, especificamente mulheres, têm 35 horas mais de trabalho semanal que o homem, quando junta a terceira jornada, que é a jornada doméstica. Nós precisamos de orientar a todos da importância de que todos podem trabalhar para que o alimento seja feito por toda a família, inclusive crianças, lavar alface, lavar um tomate, colocar à mesa. Então, esse aspecto faz parte de saúde pública, esse aspecto é um aspecto que a gente tem batido muito, é ciência pura mostrando que o hábito, o comportamento alimentar saudável, ele vai além, ele vai muito além daquilo que se coloca à mesa, mas é todo um contexto importante.
Não dá para esquecer de citar aqui que nós vivemos uma realidade que muitas vezes existe a insegurança alimentar, locais em que a gente não consegue levar esse alimento adequado, isso é um fato. Cito aqui a importância de hoje nós levarmos ao conceito da sindemia, né? Que é a sindemia, ela tem uma associação entre a obesidade, entre os indivíduos que passam fome e também as alterações climáticas. Se nós quisermos trabalhar de forma mais ampla para que a gente possa criar novas propostas de saúde pública, nós não podemos esquecer esse momento atual que a humanidade vive, que é a sindemia. E, para tanto, há necessidade de buscarmos as respostas através de avaliações epidemiológicas da população em que nós estamos inseridos, para que a gente possa levar propostas dentro da universalidade. Eu digo sempre que nós, da universidade, nós não podemos esquecer este conceito de universidade, né? Então, a universidade, ela traz as novas pesquisas, nós trazemos o conhecimento, mas não existe a possibilidade de nós não nos incomodarmos quando nós temos a ciência comprovando algo e que aquilo não está sendo implementado em prol da comunidade, em prol da sociedade. Então, a universidade, ela precisa ter essas portas abertas para aquilo que nós produzimos em bancada, a gente possa, de forma clara e simples, levar para a nossa população. E diminuindo esse grande ato daquilo que a ciência nos comprova e daquilo que, de fato, nós conseguimos trazer. E dentro desta visão de doença cardiovascular, nós temos muito isso. O fato é que sabemos que, tendo o controle e a prevenção dos fatores de risco, nós conseguimos diminuir em muito a mortalidade cardiovascular, e hoje a gente sabe que, infelizmente, a nossa população não tem o controle adequado dos fatores de risco. Dentro desse conceito, eu cito aqui, por exemplo, a hipertensão arterial, que ainda existe um grande caminho a ser percorrido, uma vez que nós temos um número enorme de indivíduos hipertensos, e esse número é 50% de indivíduos hipertensos que não sabem ser hipertensos. Dentro dos indivíduos que têm a consciência, que sabem ser hipertensos, a metade estão em tratamento médico, ou seja, passa para um número de 25%. E dos 25% que estão em tratamento médico, somente 12,5% têm os seus níveis pressóricos controlados. Vejam vocês que isto é algo extremamente preocupante, uma vez que, dentro da visão terapêutica de fármacos antihipertensivos, nós conseguimos controlar a pressão arterial de toda a população, né? Eu hoje faço parte do ambulatório de cardiologia da Faculdade de Medicina do ABC, e nós trabalhamos com a hipertensão resistente e nós conseguimos controlar esses pacientes hipertensos. Mas muitas vezes os pacientes chegam com a sua história clínica de décadas de diagnóstico de hipertensão sem ter tido o mínimo de tratamento. E claro que sempre que nós formos falar de hipertensão arterial, vale ressaltar a importância do tratamento não medicamentoso, sempre como primeira escolha, e, se necessário, se introduzir e adicionar a medicação. Então, dentro desse aspecto, então, eu puxei esse gancho para vocês, falando da importância de se trabalhar esse fator de risco. A gente pode falar dos outros fatores de risco, que o cenário não muda muito. Nós fizemos um estudo recente, a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, e mostrou que 45%, e a gente sabe que 45% das doenças cardiovasculares estão associadas à hipertensão arterial. Então, dentro dos Estados Unidos e o nosso país não é diferente, 1/3 da população que chega aos hospitais, eles vêm com queixa e são pacientes hipertensos.
Entretanto, mesmo assim, a população pouco reconhece a importância da medida da pressão arterial. A hipertensão arterial tem como diagnóstico a medida da pressão arterial. E isso deve ser uma campanha que todos nós temos que fazer e levar para a população de forma ampla e continuada. Por isso que eu digo sempre, não é só campanha, precisa de ser, na verdade, um grande programa de conscientização, de acolhimento, de tratamento e esse acompanhamento longitudinal. E uma vez que após os 60 anos, 65% da população se torna hipertensa. Voltando um pouco aos fatores protetores, eu falei dos dois grandes pilares, que é o comportamento alimentar saudável e a atividade física. Eu falo agora para vocês do terceiro grande pilar, e isso é algo que nós temos trazido não há muito tempo, porém faz parte hoje desta visão ampla da medicina, onde nós temos que ter uma visão global do indivíduo como um todo. E aqui eu cito o que nós chamamos de saúde emocional, ou seja, o indivíduo que vai ter a sua saúde mental mais a sua saúde espiritual avaliada pelo profissional de saúde e uma vez que se detecte algum tipo de alteração, que seja conduzido o tratamento de forma ampla e interprofissional. Toda vez que nós falamos da visão de saúde como um todo, nós estamos nos referindo não somente à presença do médico, como à presença do psicólogo, do nutricionista, do assistente social, do fisioterapeuta, do agente de saúde, da enfermagem, de todos aqueles que têm o paciente, que tem o indivíduo no centro e os profissionais ao redor, para que a gente possa trazer a interprofissionalidade, e aqui eu cito esse termo, porque é um termo que, para mim, faz uma grande diferença. Eu não falo de multiprofissional, mas é interprofissionalidade para que todos possam interagir entre si em prol da saúde desse paciente. E, dentro desse aspecto, na saúde mental, nós precisamos sempre lembrar que quando nós estamos diante de um indivíduo que tem um nível de saúde, existe um outro nível, que é o nível de doença. Entretanto, entre o nível de saúde e o nível de doença, existe um período de tempo em que o indivíduo vai perdendo a sua saúde mental. E aí há a necessidade de nós fazermos uma busca ativa, de orientar esse paciente, essa pessoa que nos procura, da importância dele fazer e ter esse reconhecimento. Eu tenho um grau de ansiedade, eu tenho um grau de angústia, como eu estou, qual é o meu nível de estresse, e hoje a gente sabe que o estresse crônico é um fator de risco independente para a doença cardiovascular, então é fundamental que a gente trabalhe isso cada vez mais. Eu tenho hoje diagnóstico de um traço de depressão, eu tenho hoje um diagnóstico de síndrome síndrome do pânico, síndrome de burnout. Vejam vocês como é importante dentro da história clínica desse paciente que o profissional da saúde questione isso, pergunte a ele. Claro que quando a gente fala de hipertensão arterial, a gente faz a medida da pressão arterial. Mas quando a gente fala de doença mental, quando a gente fala de alteração, nós precisamos de ter essas ferramentas muito bem alicerçadas para que a gente, de fato, diagnostique este indivíduo. Também dentro desse aspecto, e aqui, se vocês não conhecem, inclusive, eu trago aqui para vocês uma sugestão de vocês conhecerem, vocês podem entrar no site da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Nós hoje, dentro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, nós temos o Departamento de Cardiologia e Espiritualidade, que é coordenado pelo professor Álvaro Avezum, um grande epidemiologista que trouxe para nós, na década de 90, a medicina baseada em evidência, e hoje ele tem trabalhado junto com um grupo, eu faço parte desse grupo também, já há mais de uma década, em relação ao nível de espiritualidade que o indivíduo se encontra, uma vez que nós sabemos que existe uma correlação direta ao maior nível de espiritualidade e o não adoecer.
Aqui é importante que seja colocado que espiritualidade dentro deste contexto não significa religião. Religião, para nós, é uma doutrina. O indivíduo religioso é aquele indivíduo que segue aquela doutrina. Obviamente que eventualmente, o indivíduo religioso pode ter um alto grau de espiritualidade, mas também o indivíduo religioso pode não ter alto grau de espiritualidade, e o indivíduo com alto grau de espiritualidade pode, inclusive, ser um indivíduo que se classifique como um indivíduo ateu ou agnóstico. Dentro desse aspecto, o grau de espiritualidade, alguns estudos interessantes já foram trazidos de forma ampla, e um deles, que foi tese de mestrado da professora Suzana Vezum, foi uma avaliação que fizeram de indivíduos que estavam acometidos, que tinham tido infarto agudo do miocárdio, e na avaliação do grau de espiritualidade, se observou o melhor prognóstico daqueles indivíduos que tinham, entre esse grau de espiritualidade, um diagnóstico de alto grau de vontade de perdoar e gratidão. Então, vamos lá. Quando nós falamos em espiritualidade, nós temos que trazer para dentro desta questão a essência da condição humana, o indivíduo como um todo. Então, quais são os meus pensamentos? Que tipos de pensamentos que trazem para mim um aumento do meu grau de espiritualidade? Então, quanto mais altruísta, quanto maior for o teu grau e o teu sentimento de gratidão, de amor próprio, amor ao próximo, de resiliência, de tolerância, de ato de querer perdoar, você, obviamente, passa a ter muito maior possibilidade de ter esses grandes sentimentos, e esses sentimentos, eles levam indiscutivelmente as suas atitudes. E essas atitudes, de uma forma ou de outra, traduzem como um indivíduo com maior ou menor virtude. Aqui eu faço uma pausa e trago para vocês que isso não é absolutamente nada novo. No 7º capítulo do Livro da República, quando nós estudamos o mito da caverna de Platão, ele nos traz de forma elegante a importância de se desenvolver a espiritualidade. E quando a gente consegue fazê-lo, a gente se torna um indivíduo mais virtuoso. E com isso a gente conduz uma melhor saúde individual e trabalha para a saúde coletiva. A gente fala sempre que a filosofia é a sabedoria, né? Então é a arte de se viver. E hoje, cada vez mais, eu acho que aqui conosco devem ter muitos jovens. Esses jovens, futuros profissionais, estarão frente a um novo mundo, uma mudança de paradigma. Por quê? Porque nós tivemos uma grande fissura da filosofia, da espiritualidade, da ciência exata, e hoje a gente tem observado que talvez aquilo que hoje dentro da profissão da medicina e da aterosclerose a gente fala de risco residual, talvez seja exatamente isso que a gente não tem trabalhado com os nossos indivíduos. Então, por que indivíduos com o mesmo nível de colesterol, de glicemia, depressão, com a mesma doença, alguns têm um prognóstico diferente do outro? Então, aí é um campo que eu convido a todos vocês a pesquisarem. Quando nós falamos de espiritualidade, hoje nós temos vários questionários validados para isso, que você pode aplicar para o seu paciente, no seu consultório, e não somente o médico, mas todos que se sentirem aptos a fazê-lo. Muitas vezes a gente fala, por que a gente não faz? Talvez porque nós não temos esse treinamento, nós não temos essa formação de fazê-lo, mas cada vez mais há necessidade de se trabalhar em cima disso para se construir, dentro desse contexto de promoção de saúde, indivíduos com melhor saúde emocional. Professora Carla. Pois não? É o professor Lucas. Deixa eu só comentar algo que acho que pode ser importante. A senhora falou tanto do professor Álvaro Avezum, quanto da professora Suzana Vezum. Suzana Vezum. O professor Álvaro Avezum é professor da casa, é professor da Unisa, então é professor no curso de medicina e no curso de mestrado em ciências da saúde. E a professora Suzana, eu não estava na Unisa ainda, mas ela fez o mestrado dela aqui também com a gente, no nosso programa em ciências da saúde. Então, só para comentar com a professora Carla e com os demais presentes, que se trata de informações
de pessoas muito próximas a nós, assim, né? Possivelmente vocês não devem ter aula com o professor Bezum, ele está na medicina, a não sei aqueles que estão na medicina, já são médicos, enfim, mas é uma pessoa, de fato, muito importante no contexto mundial da epidemiologia da saúde cardiovascular e que está com a gente aí. Esse trabalho que a professora citou é até fruto de uma dissertação do nosso programa de mestrado, quando eu vou falar na quinta-feira, o professor Saulo vai fazer uma fala rápida sobre isso tudo. Perdão por te interromper, mas eu não podia Não, eu deixar acho de... ótimo, eu até gosto, Lucas. Sintam-se à vontade, porque a ideia é essa, a gente trazer esse bate-papo para que a gente consiga trabalhar tudo aquilo que nós queremos passar, né? E veja, eu de fato eu desconhecia que o Álvaro e a Suzana estavam tão próximos de vocês, eles são dois grandes profissionais, eu admiro muito o professor Álvaro. O professor Álvaro, ele abre fronteiras para a medicina cardiovascular e ele se debruçou de forma, eu digo sempre assim, que ele é um incansável no conhecimento, e hoje este grupo, que uma década atrás, mais de uma década atrás, foi formado, hoje ele já é o Departamento de Cardiologia e Espiritualidade da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e nós construímos a primeira diretriz de espiritualidade e cardiologia, que é uma diretriz que vocês podem ter acesso, que eu acho que é muito importante de vocês entrarem. Inclusive, tudo que eu estou falando, vocês podem ter acesso em relação também à aterosclerose, aos fatores de risco, à diretriz de hipertensão arterial, a diretriz de dislipidemia. Tem um assunto vasto, nós podemos mais para frente falar da dislipidemia, com a hipercolesterolemia familiar, que não é tão rara assim, ela é muito mal diagnosticada, que é algo muito importante também, diabetes, então, enfim. Mas dentro desse conceito, quando nós falamos, Lucas, em espiritualidade, nós não podemos mais cruzar os braços. Nós temos que perguntar para os nossos pacientes. Talvez, de tudo aquilo de pior que aconteceu na Covid, na pandemia da Covid-19, que trouxe para nós uma experiência bastante triste, nós tivemos muitas perdas, eu acho que assim foram milhares de pessoas enlutadas e todo esse horror que nós vivemos. Esta foi uma janela que se abriu quando um familiar falava com o outro, às vezes por telefone, às vezes pela chamada de vídeo, e dizia: eu acho que eu não estou bem, eu estou sentindo alguma coisa, eu estou com palpitação, eu não estou feliz, eu estou com medo de morrer. Esta vulnerabilidade que veio de fora para dentro e que entrou na vida de todos nós de uma forma maior ou menor ou maior intensidade, nos fez questionar da importância da gente encontrar quem somos nós, né? E da gente entender, puxa vida, eu posso amanhã não estar feliz, eu posso passar por um período de depressão. Então, nós quebramos, de certa forma, um tabu de se falar sobre isso. Se tornou comum falar sobre isso. Hoje, quando você senta numa roda de amigos, muitas vezes alguém lembra e diz: eu tive um período de depressão, eu procurei um psicólogo, eu estou tomando uma medicação, eu estou fazendo psicoterapia. Isso é muito importante. Isso é muito importante para a saúde individual e coletiva. Isso é fundamental. Deixa eu comentar Pois não. duas perguntas, de forma geral, que eu acabei separando aqui, pescando, até para ter um pouquinho dessa troca que a senhora falou que é importante fazer, e a senhora expor a opinião da senhora, né? O Wesley Mota fez uma pergunta, ele comentou a respeito do impacto da pandemia em relação a esses dois primeiros pilares que você tinha falado, né? Do sedentarismo, da falta de atividade física e da má alimentação. Então, a pergunta dele o quanto a senhora enxerga que isso foi piorado pela pandemia, e eu já aproveito a pergunta dele para falar: piorou e voltou, piorou e ficou como estava ruim, está piorando ainda mais, enfim, o que tem de informação. E ele faz uma pergunta bem ampla, essa é difícil de responder, mas vou falar para a senhora comentar, né? O que falta para que, já que está bem mapeado, né, esses itens que a senhora está descrevendo,
O que falta para que a melhoria da saúde, de forma geral, aconteça, né? A gente já sabe aonde tem que atacar, mas a gente não consegue atacar, as pessoas não conseguem mudar comportamento, enfim. Então, são esses dois pontos que ele traz aqui, eu queria compartilhar para a senhora comentar e a gente dar continuidade nessa troca. Bom, Wesley, né? Wesley, obrigada aí por estar participando. Que bom saber que você está questionando. Eu acho que esse é o nosso grande objetivo, a gente trazer perguntas, conversar e juntos aprendermos, né? Porque eu aprendo muito com vocês e eu acho isso muito importante, querido. Então, assim, o primeiro ponto, em relação à pandemia, depois eu falo o que eu acho, né? Em relação à pandemia, a gente teve um número enorme de indivíduos que ganharam peso. Veja você que nós temos crianças que ganharam 15 quilos, nós temos adolescentes que ganharam 20 quilos, nós temos estudos mostrando o número enorme de indivíduos que se tornaram com sobrepeso e que entraram no grau de obesidade. Isso é algo extremamente desconfortante para quem trabalha, né? Nós tivemos, sim, um retrocesso em relação a isso, até porque muitos indivíduos, além desse fator de não poderem fazer atividade física, nós criamos um ambiente de ansiedade, de angústia, e era meio que a única coisa que a gente tinha era comer. Eu lembro que comigo, Wesley, aconteceu, o meu genro, nós morávamos bem próximo, e ele dizia assim, sogrinha, vem para minha casa para a gente fazer alguma coisa. Daí a gente começava a fazer um queijinho, daí era uma sopinha, daí minha filha fazia um chocolatinho, e era aquela coisa, só atravessa a rua com medo, com máscara, para lá e para cá. Chegou uma hora que eu pensei assim, eu acho que a gente vai começar a ficar aqui assim, nós estamos assim, exatamente uma cobaiazinha, né? Só se alimentando e não trocando, não gastando energia. Isso foi, então, são vários fatores associados, a angústia, a ansiedade, o medo da morte, a vulnerabilidade e a necessidade de se buscar algo e a comida. A família ficou mais unida e acabou fazendo muito tudo isso. Bebida alcoólica, tem um estudo que mostra que houve um aumento, os vinhos foram vendidos demais, as bebidas alcoólicas, vodka e tudo mais, aumentou o índice de indivíduos que consumiam, assim como o tabagismo. Veja, então, 3 fatores de risco que, por si só, levam a outros fatores de risco, aumenta a glicemia, aumenta o colesterol, aumenta a pressão arterial. Isso é um fato. E eu penso assim, Wesley, a gente já estava num panorama ruim, a gente passou por um pior panorama e a gente tem que reconstruir tudo isso, começar a levar. Em 2007, eu tinha lido a primeira diretriz de prevenção de doenças cardiovasculares em crianças e adolescentes, que a Sociedade Brasileira de Cardiologia tinha feito em 2005. Em 2007, eu fiquei incomodada porque eu via que os estudos estavam saindo, e os estudos mostrando o que a gente tinha que fazer, e não se conseguia fazer nada. Então, a minha resposta é, nada muda se a gente não trabalhar fortemente na educação como um todo, desde sempre, desde aquela mãe que está gestando num pré-natal. Veja que nós temos um hiato. Se vocês entenderem, e eu tenho certeza que todos vocês têm acesso, que é uma coisa que nasceu em 1991, o professor Dazu fez o contínuo cardiovascular, e vocês entenderem que ali tem os fatores de risco, e que vai subindo e vai vindo, a hipertensão, daí a hipertrofia de ventrículo, alteração, arritmia, indivíduo que infarta, insuficiência cardíaca e morte. Se vocês observarem que quando nós pegamos a doença cardiovascular, existe um grande ato para ela acontecer. O primeiro grande ato é que depois daquela fase que você fez a vacinação, que você passou o seu filho no pediatra, que você avaliou se é que fez um pré-natal adequado, que teve essa gestação planejada, existe um grande ato que essa criança e esse adolescente, eles chegam lá na fase adulta enfermos. E onde é que a gente perdeu? Porque a gente não fala das doenças silenciosas, a gente não fala das doenças crônicas. E, claro, a saúde pública trabalha muito fortemente nas doenças infecto-contagiosas, é fundamental falar de saneamento básico, é fundamental falar que o prato de comida tem que estar na mesa de todo mundo. É real isso é real. Porém, a doença crônica por si só, por ela ser tão silenciosa, nós subestimamos, nós negligenciamos a importância dela. E aí há a necessidade de nós, enquanto profissionais da saúde,
além de trabalharmos fortemente já no tratamento daqueles que se encontram já portadores das doenças, a gente tem que ser comunicador de saúde, e nós perdemos isso. Eu tenho 30 anos de medicina, eu tenho 30 anos de trabalho, há mais de 20 anos com cardiologia, e há 17 anos eu achei que não dava mais para cruzar braço e esperar o doente chegar inflamado de doença cardiovascular dentro das emergências. Então, o que a gente faz? A gente apaga fogo. Essa é a realidade. A gente está apagando fogo. Mas se eu falei para vocês no início dessa conversa que 80% da doença que mais mata no mundo pode ser prevenida, isso foi a última diretriz de prevenção que o ACC trouxe para nós em 2019. Antes eles falavam 75%, já é 80%. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar juntos, de forma continuada, e ir muito fortemente para dentro da educação. Levar para a educação, orientar a criança, orientar o adolescente, conversar com a escola, e por isso nós trabalhamos desde 2007 num programa que se chama Programa SBC Vai à Escola, que esse comitê da criança e do adolescente faz um trabalho de formar monitores, e esses monitores de toda a rede escolar, professores de escola, diretores de escola, merendeiro, porteiro, assistente social, todo o grupo, os pais que querem participar, o Grêmio Estudantil, para que a gente leve, olha, tem fator de risco, mas tem fator protetor. Dependendo da faixa etária, você sensibiliza muito mais falando do fator protetor. Veja, você orientar uma criança e adolescente que hoje, felizmente, a maioria dos alimentos tem rótulo, você pode estar dizendo que você está criando um empoderamento desse adolescente de ler o que tem nesse rótulo, de entender. Entender também qual é o trabalho que nós temos que fazer em conjunto para que a gente possa criar propostas de saúde pública, né? Então, essa visão ampla que nós temos que ter não é fácil, porque a gente fica muito inclinado e extremamente condicionado àquela métrica que nos foi ensinada da gente esperar a doença, da gente esperar e não fazer nada e fazer somente uma parcela. Mas essa união, que eu digo sempre que é uma união intersetorial de universidade, com sociedade, com comunidade, com governo, com escola, isso faz a diferença. E eu acho que é por aí que a gente tem que andar cada vez mais, entendendo a realidade de cada contexto, de cada comunidade, é fundamental para que a gente consiga, pelo menos, frear e diminuir as doenças cardiovasculares. Se não, pessoal, a gente está fadado a ter, a cada dois indivíduos no Brasil, 2030 a gente vai ter um paciente coronariopata. Então, é algo que é avassalador. A gente sabe hoje que a cada 2 minutos a gente tem um indivíduo infartando. Então, nós precisamos de fazer alguma coisa. Um outro item que eu queria trazer... Pois não? Boa noite, tudo bem? Oi, tudo bom. Você acha que na pandemia o índice de obesidade aumentou? Não, eu não acho, eu tenho certeza. Aumentou, eu não tenho os dados precisos, mas crianças e adolescentes, o professor Francisco Saraiva mostrou para nós um trabalho, depois eu posso estar te passando, mas nós tivemos um incremento de obesidade na pandemia. E esse sedentarismo associado, obesidade, sedentarismo, tabagismo, nós tivemos. E outro grande problema que aconteceu na pandemia, quem está falando é o Carlos, é isso? Carlos Eduardo, exatamente. Carlos, então, Carlos, uma outra coisa que aconteceu na pandemia foi que os pacientes com doenças crônicas descontinuaram o tratamento. Então, nós tínhamos pacientes que estavam super bem controlados na hipertensão, no diabetes, no colesterol, eles voltaram sem nada. Ou pararam de usar a medicação, ou usavam irregularmente, ou por conta do ganho de peso, da alteração de parar em atividade física, nós tivemos indivíduos com insuficiência cardíaca descompensando muito. Nosso ambulatório de insuficiência cardíaca, pacientes que estavam bem controladinhos, foi de fato um caos. Para a doença cardiovascular foi um caos, eu acho que para todas, né? Porque hoje a gente fala, né, que é um cardiometabólico, né? Hoje nós tivemos agora o Congresso de Aterosclerose, o Departamento de Aterosclerose da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e nós passamos a usar o nome cardiometabolismo, né? Cada vez mais a gente associa, aqui entra uma coisa importante, a importância dos estudos, vocês que podem ser assim, grandes pesquisadores, estou largando aí um monte de coisinha que eu acho que dá para estudar,
que é uma das grandes áreas hoje, é o estudo de microbiotas, né, e como influencia no adoecimento do endotélio hoje, né, como isso tem associado à imunidade, associado à doença cardiovascular, à doença endocrinológica. Eu queria só fechar o meu raciocínio em relação ao quarto fator protetor, que eu falei em 3 pilares. O quarto fator protetor, e é bem novo, trazido pela Harvard agora no final do ano de 2022 para agora, é a importância da gente classificar a qualidade do sono do indivíduo, tá? Então, a qualidade do sono hoje, ela pode ser associada, ela pode se tornar um fator protetor, se tiver uma boa qualidade de sono, e pode ser um fator de risco se tiver uma ruim qualidade de sono. Nós temos o Dr. Luciano Drager, que é um grande estudioso disso, inclusive ele é especialista no diagnóstico de apneia do sono, vocês todos devem ter já conhecimento, já que a apneia do sono é um dos fatores que aumenta a chance do indivíduo vir a fazer hipertensão arterial, mas nós temos visto também que as pessoas desconhecem a importância da qualidade do sono. E aí entra não só a quantidade de horas dormidas, hoje o indivíduo adulto deve de dormir de 7 a 8 horas, mas também a qualidade desse sono, né? E a gente tem aí vários fatores que são fatores agravantes em relação a isso, quando nós falamos de qualidade do sono, que é o estresse crônico que a população pode se encontrar, que a pessoa pode se encontrar, o estímulo cerebral, que é não desconectar da internet, não desconectar da mídia social. Esses fatores são fatores importantes que a sociedade moderna trouxe para nós, e a gente tem que se policiar, e a gente tem que se questionar sobre esse sono está sendo um sono restaurador, eu estou conseguindo diminuir a minha carga de cortisol, eu tenho conseguido deixar basal o meu nível de adrenalina, que a gente sabe que isso vai trazer influência em relação aos fatores. Depois eu quero falar um pouquinho sobre a mulher, que é outra coisa importante, mas eu acho, Lucas, que tem algumas perguntas aí, não é? Professora, na verdade, tem várias perguntas aqui. Eu estou tentando agrupar até para facilitar aqui a maneira com que a gente vai fazer. Algumas eu vou deixar para depois a senhora continue, né? E a gente deixa um pouco mais para o final. Mas só fazer um comentário, a Zélia, ela disse lá no início, no momento que a senhora estava iniciando, ela disse que tem crianças, por exemplo, com 9 a 10 anos que não sabem nem pular corda, né? E aí ela faz uma pergunta, né? Como que a senhora sugeriria esse tipo de trabalho com adolescentes, e principalmente esses adolescentes que tiveram também um aumento de crise de ansiedade nesse período da pandemia? E uma segunda pergunta, que foi feita pela Ednita, né? Se a senhora pudesse explicar um pouquinho melhor o que é sindemia. Pois não. Bom, então, na primeira pergunta, é Zélia, né, Zélia? Isso. A Zélia, de fato, nós precisamos... Veja que tem um contrassenso aqui. Você sabe que a Holanda é considerada o país de maior índice de atividade física do mundo. E eles não têm educação física dentro da escola. Eles não têm educação física dentro da escola. Ah, mas então nós vamos tirar a educação... Não, pelo contrário, pelo amor de Deus, cada vez mais o professor de educação física, ele talvez seja hoje o profissional mais importante nesse conceito de atividade física. Eu sempre digo que atividade física e alimentação saudável são os 2 grandes remédios da humanidade. Alimentação saudável, Hipócrates já dizia isso, né? Então também não é nada novo, né? O nosso pai da medicina dizia que o seu alimento podia ser sua doença ou a sua medicação. Agora, o que eu acho, Zé, é que a gente precisa de fazer, primeiro, nada tem que vir de cima para baixo. Eu acho que a gente tem que estudar a realidade, dentro do nosso conceito de programa de escola, a gente leva para dentro da escola, a gente valoriza o que a escola tem. Nós precisamos de entender o que é a escola oferece. Por que eu falo escola, né? Estou falando de escola. Porque eu acho que hoje a escola é o grande mundo da criança e do adolescente. Eu acho que a escola tem essa possibilidade de se trabalhar a educação, não só ela, a família junto, mas a gente tem visto o inverso, sabe, Zélia? A gente tem visto crianças e adolescentes ensinando os pais.
Nós temos visto isso acontecer, de levar para dentro da família novos conceitos de saúde. Então, eu sempre digo que é muito mais fácil a gente criar um estilo de vida saudável do que a gente modificar um estilo de vida. Então, quanto mais cedo se trabalhar. Você falou da corda, que a criança não sabe pular corda, isso é uma coisa muito séria. Eu recebi um vídeo de uma aluna minha, e eles entregaram algumas frutas nas mãos de crianças e adolescentes, eles não sabiam dizer o que era. Não sabiam dizer o que era. Legumes, o que era um pimentão, o que era um abacate, não sabiam. Então, isso é muito sério. Isso é muito sério porque a gente não pode perder, isso é a essência do indivíduo, né? O indivíduo precisa dizer, veja, nosso corpo físico é para movimentar-se, para se alimentar, né? Então, não tem como a gente fugir disso. E nós precisamos fazer essa força-tarefa. Uma coisa que eu acho muito importante, como talvez sugestão dentro desse meio acadêmico que a gente vive, são os nossos projetos de extensão. Acho que isso é uma coisa que é muito importante, é plausível de ser feito e integrar, né? Veja, quando nós começamos o projeto Coração de Estudante, que hoje é o programa de SBC Vai à Escola, nós conseguimos integrar a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo Regional ABCDM, naquela ocasião, em 2007, trouxemos para dentro da Secretaria da Educação, da Saúde, da Cultura e do Esporte. E o programa existe até hoje. Até hoje a gente tem esse programa. Ele começou com uma ação social, a gente hoje tem trabalhado um pouco de pesquisa, por exemplo, o questionamento de diversidade alimentar, tem um questionário validado por uma pesquisadora, que é a diversidade alimentar, o IPAC, né, que é um questionário fácil da gente aplicar, para a gente entender, e daí, em cima disso, trazer soluções. Né, trazer soluções, conversar, e eu acho que é um trabalho de formiguinha, acho que a gente não pode parar. Eu acredito muito em programas, eu tenho um pouquinho de dificuldade de aceitar que as campanhas sejam tão eficazes, eu acho que elas sensibilizam, mas para você mudar cultura, mudar comportamento, você precisa ter algo que é continuado. Nesse programa que eu coordeno, nós temos 200.000 crianças inseridas, nós chegamos a Petrolina, chegamos a Roraima, aqui no estado de São Paulo nós tivemos um número enorme de adolescentes, todas as regionais da SOCESP nós chegamos, e a gente tem trabalhado em cima disso. E a união de forças, tem que ter sempre junto, toda a equipe multiprofissional junto para atuar. Eu acho que é basicamente isso, mas eu friso sempre e digo, saúde não se constrói sem educação. Educação e saúde tem que andar juntos, senão a gente não consegue chegar a lugar nenhum. E vale a gente tentar e tentar e tentar. Pode ser que eu não veja ainda nesses próximos 5 anos, mas a gente constrói. Eu vou contar uma experiência que eu tive com a minha neta. Eu tenho 2 netas, eu tenho a Tereza, de 7 anos, e a Glória, de 5. A Tereza tinha, na época, uns 5 aninhos, e vó, você sabe que vó gosta de quê? De agradar, netinho, né? Então, eu sempre levava. E a minha filha, ela tem aquela preocupação da alimentação saudável com as filhas, e atividade física também, então ela está bem inserida nesse contexto de saúde. E eu disse, eu vou fazer uma coisa com a minha neta. Um dia eu entrei na casa dela e eu trouxe, vovó, você me trouxe alguma coisa? Sim, eu trouxe. E entreguei para ela uma banana. Entreguei uma banana na mão dela. Ela disse, oi, vovó, esse aqui é para você comer. Ela olhou, claro que vovó às vezes leva bala, pirulito, aquelas coisas de vó, né? Mas eu levei essa banana. Gente, vocês acreditam que na outra vez que eu cheguei lá, abriu a porta, ela disse, vovó, você trouxe outra banana para mim? Eu achei aquilo sensacional. Por quê? Porque é assim que a gente vai construir. O exemplo para a criança é muito importante, né? E a gente tem que quebrar alguns tipos de conceitos que não são errados se a gente olhar lá atrás, mas que se tornam agora não mais aceitáveis ou que a gente pode mudar. E eu dou um exemplo sempre disso. Teve uma vez uma pesquisa com a professora Kátia De Ângeles, eles fizeram uma avaliação sobre alimentação numa comunidade. E eles ouviram de um pai, quando perguntaram o que vocês comem durante a noite, qual é a refeição que vocês levam para os seus filhos, e o pai falou, um pai muito humilde, que não, eu compro pizza todas as noites, porque eu agora posso. Então, houve uma desconstrução daquilo, da comida de verdade, ser o legal para a gente entregar para a família, né? O feijãozinho com arroz. E ele ainda acrescentou, a marmita só levo eu, ou seja, era ele que estava se alimentando melhor.
né? Mas na visão dele, não. Então, está errado? Não, não está errado. Está desconhecido. Então, a gente precisa de levar essa informação. Isso é fundamental. É muito importante que a gente faça. Tem mais alguma pergunta? Não sei se eu respondi. E qual foi? Ela tinha me perguntado isso e Tem teve para explicar melhor o que é sindemia. Sindemia. Sindemia é um contexto muito atual que você utiliza os extremos climáticos com a obesidade e com a malnutrição, a má nutrição. Então, a desnutrição, a obesidade. Então, a gente tem esse contexto amplo e que daí nós entramos num contexto muito grande. Por que que falta comida? Por que que a gente não consegue alimentar toda a população? Por que tem pessoas morrendo de fome? Por que tem pessoas obesas? O que está acontecendo? O que a gente está errando? Por que a gente está destruindo tudo isso? Como é que nós vamos reconstruir? Veja, se você tem um local que foi completamente destruído por uma enchente ou por uma queimada, o que você tem ali de possibilidade de reconstruir? Como é que a gente vai conseguir evitar que isso seja destruído? Então, não tem hoje como olhar o próprio plástico que você tira um alimento, aquele plástico, onde é que ele chegou, para onde ele vai. Então, esse questionamento, essa visão ampla, hoje nós temos esse conceito, é um conceito mundial chamado sindemia, né? É uma grande sindemia. Nós falávamos da epidemia da obesidade, da epidemia da desnutrição, da epidemia, né, dos grandes acidentes climáticos, e essa visão é hoje considerada sindemia. Não sei se eu respondi. Respondeu sim, professora. Muito obrigado. Se quiser continuar, tá? Depois a gente volta com perguntas, tá bom? Eu queria falar para vocês agora um pouco de um posicionamento que saiu ano passado pelo Departamento de Cardiologia da Mulher, que foi sobre o posicionamento das doenças cardiovasculares nas mulheres. Também, há 2 anos atrás, nós conseguimos uma lei, que é a campanha do Dia Nacional de Conscientização das Doenças Cardiovasculares nas mulheres, que é o dia 14 de maio, que esse foi o 2º ano, que a gente comemora o Dia Nacional de Conscientização das Doenças Cardiovasculares nas mulheres. E por que que isso se tornou um tema importante? Houve, algum tempo atrás, uma necessidade da gente estudar por que que as mulheres, e a gente tem conseguido fazer isso, por que que as mulheres que anteriormente se acreditava estarem protegidas do ponto de vista hormonal contra as doenças cardiovasculares, elas só vinham a infartar no período pós-menopausa, onde tinha diminuição dos seus hormônios, do estrogênio especificamente. Por que que as mulheres estão dentro das enfermarias hoje, com infarto, com alterações e com todo um comprometimento cardiovascular? E o que que a gente tem observado? Fatores clássicos que eu citei para vocês, hoje acometem também as mulheres, né? Então, as mulheres estão com um nível elevado de sobrepeso, de obesidade, as mulheres têm apresentado altos níveis de pressão arterial e não fazem o seu tratamento adequado, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E as mulheres, elas têm também a exposição ao estresse crônico. 1 a cada 4 mulheres sofre algum tipo de violência, e esse é um dado que corrobora para o aparecimento de doença cardiovascular, e vocês vão entender que a gente divide hoje. Então, existem os fatores clássicos, que acometem tanto homens como mulheres, e fatores inerentes do sexo feminino. Um deles, síndrome do ovário policístico. O indivíduo, a mulher que é portadora da síndrome do ovário policístico, ela tem mais alterações metabólicas, ela tem mais chance de ter doença cardiovascular. Outro fator é entender que a mulher, ela passa por determinados ciclos, ela tem vários ciclos na sua vida, né? Então, um dos grandes momentos da vida da mulher
é o momento gestacional. Aquela mulher que apresenta diabetes gestacional e ou hipertensão arterial gestacional são mulheres que mulher que vai estar com maior propensão de ter doença cardiovascular. Inclusive, a sociedade, o ACC, fala que hoje a gente precisa ter uma visão do 4º trimestre da mulher, ou seja, depois que ela gestou, se ela apresentou diabetes gestacional e hipertensão arterial, existe a necessidade da gente seguir acompanhando essa mulher pós-parto, para que a gente possa, de fato, construir esse tratamento e esse acompanhamento longitudinal da mulher. Então, esses são fatores importantes que a gente traz para vocês, e dentro do contexto de doenças isquêmicas, que é um fator, doenças isquêmicas foi o segundo posicionamento que nós fizemos, que nós publicamos esse ano, em 2023, nós precisamos de entender as diferenças entre o coração do homem e o coração da mulher. E existem, essas diferenças, elas existem. A mulher, ela pode infartar sem apresentar os sintomas clássicos, ela pode não ter a dor no peito, a dor que irradia para o membro superior esquerdo, a dor que vai na região mandibular, ela pode não ter esses sintomas. A mulher pode chegar para nós somente com essa, dizendo assim, eu estou mais cansada, eu não tenho vontade de fazer nada, eu estou tendo um pouquinho de falta de ar. E ela chegando nos locais de atendimento, muitas vezes é negligenciado essa queixa da mulher. Isso aí ela está aqui porque ela está cansada. Tem um estudo feito que mostra que a mulher, quando ela tem qualquer sensação de dor no peito, mal-estar, ela leva 50 minutos mais que o homem para procurar atendimento médico. Ela vai limpar a casa, ela vai deixar o jantar pronto e daí ela procura ajuda. Isso é real, isso é sério. Nós estamos perdendo muitas mulheres por conta disso. As mulheres, elas não têm a rotina do check-up cardiológico. Elas não têm a rotina de fazer aquela rotina que elas têm do cuidado ginecológico, do câncer de mama, de avaliação ginecológica, elas não têm em relação à doença cardiovascular. Teve um estudo, dentro desse estudo da SOCESP, foi perguntado para essa população se elas sabiam que era a doença que mais matava, e uma grande maioria não sabia que a doença cardiovascular era a doença que mais mata mulheres, né, que mais leva à mortalidade de mulheres. Então, o que a gente precisa fazer? Ver essa visão, ter essa visão. Hoje, nos Estados Unidos e aqui, existem alguns comitês, hoje, mostrando da importância da gente fazer desde a educação até o acolhimento, entender o contexto que aquela mulher está inserida, para que a gente possa atuar sobre os fatores de risco e proteger essa mulher. Um outro fator muito importante e que a gente não pode deixar de comentar aqui é a importância da educação, da educação para a mulher em relação a fatores que se adicionam. Então, é aquela mulher, aquela menina que começa a fumar e começa a usar anticoncepcional, né? Então, o maior nível a maior potência dessa mulher trazer um evento trombogênico, é fundamental que a gente faça, que a gente esclareça, entender que quem cuida da mulher, quem faz o tratamento da mulher, precisa de saber desses ciclos que ela vive, né? Porque eu posso estar tratando uma mulher que já é hipertensa, e se ela engravidar alguns antihipertensivos, eu vou precisar trocar, eu vou precisar ajustar medicação para aquela gestação. Alguns são proibidos, são proscritos para a gestação, isso é fundamental. A mulher idosa, por sua vez, também, ela tem uma queda, então, fator de riscos inerente da mulher é a menopausa precoce, a menarca precoce, as doenças autoimunes que acometem as mulheres, síndrome do ovário policístico. Então, esses fatores a gente precisa trazer para dentro da história clínica. E o que acontece? Para piorar a situação, as mulheres não são em N igual aos homens na maioria dos estudos. Muitas vezes elas estão pouco representadas nos grandes estudos. Então, trazer a medicina baseada em evidência para dentro do mundo da mulher é um pouco difícil. Muitas vezes a gente vai fazer a avaliação de um estudo, a gente vê que tem ali 20%, 30% de mulheres. Então, qual é a representação que aquelas mulheres tiveram? Outro fator importante, quando as mulheres, elas além desse fator de não estarem representadas, a gente muitas vezes tem poucos estudos direcionados para determinado tipo de ciclo que a mulher se insere.
que ela está, né? Por exemplo, mulheres no período reprodutivo são pouco inseridas num contexto de estudo clínico, de estudos que tenham relevância estatística e que a gente possa estar traduzindo isso para a nossa prática clínica. Então, esse é um fator importante de ser considerado em relação à saúde cardiovascular das mulheres. A gente está numa campanha dentro do Departamento de Cardiologia da Mulher, porque nós temos visto que aquilo que se achava que não acontecia com a mulher tem acontecido, a mulher está se expondo mais, está adoecendo mais e está morrendo mais. Mais alguma coisa? Agora eu acho que se tiver alguma pergunta eu posso estar respondendo. Professora, eu vou puxar um ponto que não é exatamente essa perspectiva epidemiológica, mas surgiu mais de uma vez aqui. Eu só queria que a senhora comentasse, porque acho que os alunos, especialmente da educação física, não querem perder a oportunidade de falar com uma médica e ter um comentário sobre. Então, surgiram alguns comentários sobre o benefício dos programas de exercício para a saúde cardiovascular como um todo. Mas eu separei um aqui da Alessandra, Polo Mirna Grajaú. A gente, além dos alunos locais, a gente tem muitos polos do curso de Educação Física EAD, né? Então, a gente tem mais de 2.000 alunos curso de Educação Física por esse modelo EAD. E quando vem essa ideia de polo, normalmente é uma das nossas bases. Então, acredito eu que o polo chame Mirna Grajaú. Ela pergunta a respeito da prática de exercício físico em pessoas pós-cirurgia cardíaca por algum evento cardíaco. Então, ela queria que você comentasse sobre esse possível benefício do exercício, não exatamente nessa perspectiva populacional, mas em alguém pós-cirurgia, ela não especifica qual, mas deixo de forma bem aberta aqui para aproveitar a sua presença, especialista, para uma fala para esses profissionais de educação física. Perfeito. Obrigada pela pergunta. Então, vamos lá. Quando a gente fala em indivíduo que já é portador de doença e que teve uma intervenção cirúrgica, e sempre, viu, pessoal, sempre, não só esse tipo de indivíduo, tudo que eu falei até agora, eu quero que vocês levem isso como uma mensagem, nunca se generaliza nada, a gente tem que ter a precisão de avaliar cada indivíduo por si só, inclusive para medicação, o remédio vai dizer que usa tanto, mas você utiliza no seu paciente, ele respondeu de outra forma. A gente sempre tem que, de forma precisa, individualizar e personalizar a qualquer conduta. Mas esse paciente, esse indivíduo que foi submetido a uma cirurgia cardíaca, que é a pergunta da como é que é o nome dela? Esqueci, desculpa. A Alessandra. Alessandra, esse paciente é um paciente que vai passar por uma reabilitação. Tá? Então, obviamente, que equipe com fisioterapia, o fisiatra junto também, muitas vezes avaliando, então tem que avaliar o que aconteceu e qual é o estado dele. É um indivíduo que estava saudável, passou por uma cirurgia, por exemplo, fez uma troca de válvula, ele vai reabilitar, ele vai ter a vida normal. Não, é um indivíduo que fez que era um paciente que já vinha com um estado de saúde muito acometido, já tinha um processo de sarcopenia, já era um indivíduo, e aí a avaliação é outra. Sempre a gente vai tentar fazer com que esses pacientes tenham a capacidade de ter o seu treinamento e fazer com que eles possam se tornar indivíduos ativos fisicamente. Mas é muito importante entender o grau de comprometimento que aquele paciente tem, tá? Então, por exemplo, se é um paciente que fez um infarto agudo do miocárdio, ele foi submetido rapidamente a uma angioplastia, ele colocou stent, depois na avaliação
pós-hospitalar, teve alta, é um paciente que está bem, que vai poder fazer a sua reabilitação, ele vai continuar e ele vai seguir a vida correndo. Não, é aquele paciente que vinha já com uma história clínica importante, infartou, teve uma diminuição da fração de ejeção, ele é um paciente que entra num quadro de insuficiência cardíaca, a conduta é outra. A gente tem que avaliar para daí... Então, todo esse tipo de pacientes são pacientes que nós temos que personalizar, nós temos que avaliar o contexto amplo desse paciente para que a gente possa, juntos, orientar esse paciente a qual é o tipo de atividade física que ele vai fazer, ok? Mas o que tem de bom na doença cardiovascular, que eu sempre digo, que normalmente as intervenções que a gente faz é para melhorar, né? Para melhorar a capacidade cardiopulmonar, cardiovascular desse paciente. Então, normalmente é um paciente que, depois do período pós-operatório imediato, no pós-operatório tardio e mais para frente, a tendência é que ele melhore, inclusive, a sua capacidade física. Uma coisa que eu queria falar para vocês, que hoje, dentro das diretrizes, a gente sempre avalia fator de, por exemplo, quando você vai avaliar o paciente para hipertensão arterial, né? Que tipo de medicação eu vou dar? Você sempre coloca ele dentro da... É isso, eu queria falar também sobre as mulheres. Nós temos score de risco hoje, que a gente classifica os pacientes, score de risco global, score de Framingham, né? E também, nesse aspecto, as mulheres ficam prejudicadas, porque elas foram representadas em número menor, né? Então, nos scores que a gente tem hoje, esses fatores inerentes da mulher, muitas vezes a gente não adiciona como fator de risco. Isso aumenta o risco cardiovascular da mulher. As mulheres que apresentam doença coronariana, elas podem apresentar duas patologias que eu queria trazer para vocês, que é o INOCA e o MINOCA, né? Então, a isquemia não obstrutiva coronariana pode apresentar uma mulher que tem queixa de dor torácica, ela está tendo isquemia, mas ela pode não apresentar, por exemplo, naquilo que a gente chama padrão ouro, que é o cateterismo, alteração de obstrução coronariana, mas tem comprometimento microvascular. Da mesma forma, o MINOCA, que é o infarto agudo do miocárdio, que acomete mulheres jovens, eventualmente têm grandes alterações eletrocardiográficas e que está associado a esta patologia, que é a doença não obstrutiva coronariana. As mulheres, muitas vezes, não recebem o tratamento adequado, são mulheres que vão perdendo a qualidade de vida, vão tendo queixa de cansaço, vão tendo queixa de dor, muitas vezes sendo deixada até de serem acompanhadas. Então, esse é um fator importante que nós temos que trazer para dentro dessa nossa conversa. Professora, aproveitando o gancho, a Silvana, a Zélia também, eles perguntam se, no caso, a senhora estava comentando muito sobre a saúde da mulher especificamente, e aí eu só acrescento aqui uma partezinha também. Tem alguma idade específica, no caso das mulheres, por conta desses exames mais específicos? Alguma idade que elas devam fazer com um pouco mais, olha, a partir dessa idade é bom mulheres começarem a fazer esses exames cardiológicos? E aí, já aproveitando o gancho, existe também uma idade específica para homens? Então, depende da história clínica de cada um, né? Por exemplo, só citar um exemplo, crianças e adolescentes que têm história familiar de colesterol elevado, é necessário que o pediatra peça o perfil lipídico para avaliar, porque a gente pode estar frente a uma hipercolesterolemia familiar, que é genética e que precisa de tratar. Medida de pressão arterial, desde sempre, desde 3 anos, a gente tem que medir pressão arterial uma vez por ano, você tem que saber os seus níveis pressóricos. E aqui é importante a gente falar, crianças e adolescentes a gente coloca em percentil e o ideal é sempre abaixo de 12/8, de 120 por 80 milímetros de mercúrio. E os adultos, nunca acima de 130, nunca igual ou maior que 140/90, tudo isso para cima é pressão alta. Então, busca ativa de fatores de risco, glicemia, colesterol, se tiver história familiar, se tem obesidade, se tem alteração, tem que fazer desde sempre, tá? Desde a infância até a adolescência. Agora, eventualmente, o paciente que não tem nenhuma queixa, que está bem, que o clínico, porque quem manuseia, quem orienta,
e quem cuida desses pacientes é o pediatra, depois o ebiatra, depois o clínico. O cardiologista, ele só recebe esse paciente quando já tem alguma indicação, né? Agora, o que a gente tem visto cada vez mais, que os pacientes têm procurado para fazer o check-up, uma rotina, uma avaliação, uma ausculta cardíaca, ver se tem sopro ou não, medida de pressão arterial, avaliação laboratorial. Então, especificamente, vai depender muito mais da história clínica do paciente, do que ele traz para a gente, do que em faixa etária, né? Do que em faixa etária assim. Uma outra coisa importante que eu queria falar para vocês é todos vocês utilizem o quanto mais de ouvir esse paciente, né? Muitas vezes, tudo isso que eu trouxe aqui para a gente entender a história clínica, às vezes não é na primeira abordagem, né? Às vezes o paciente não se sente à vontade, o médico também não consegue, ou o próprio profissional da saúde, o fisioterapeuta, o professor de educação física, mas esse contato, essa empatia que a gente vai criando com quem a gente está assistindo, vai sendo construída. Então, não tem problema, puxa vida, a doutora Carla falou que eu tinha que fazer um questionário de espiritualidade, eu não consegui fazer no primeiro dia. Tudo bem, não tem problema. Vamos aos poucos, a gente vai... É uma construção, porque o mais importante que a gente tem que lembrar que é o acompanhamento longitudinal, esse acompanhamento que você não faz transversal do seu paciente, não dá para fazer, não tem como, nós mudamos, né? Cada indivíduo muda, então naquele momento ele se apresenta de uma forma, no outro momento de outra forma. A inércia em relação ao tratamento também é uma coisa que me preocupa muito, né? Não dá para aceitar valores pressóricos. Ah, ele tinha 16/10, mas agora ele está com 15/9,5. Ah, tá bom por causa da idade. Não. A mesma coisa em relação ao colesterol. Outra coisa, indivíduos que têm LDL e colesterol elevado, acima de 190 ou mais, têm que fazer busca ativa em relação à hipercolesterolemia familiar, ou seja, fazer uma avaliação da família. Ó, você tem filhos, você tem irmãos, aconteceu alguma coisa, aí você vai puxar lá o gancho, é aquele paciente que tem uma história que o pai infartou, que a mãe infartou, que a irmã infartou. Isso é muito importante também, tá? O tratamento da hipercolesterolemia familiar e também da dislipidemia, que pode ser mista, triglicérides elevado e colesterol elevado, ou então só hipercolesterolemia, ou só hipertrigliceridemia, e também em relação a diabetes, né, pessoal? Hoje, não negligenciar o tratamento de diabetes. Veja que são doenças que, se você não fizer uma medida de glicemia, você não vai saber que tem. Você não vai esperar ter uma retinopatia diabética ou ter uma alteração renal para fazer o tratamento. Quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor. Dentro daquele contínuo cardiovascular, a gente tem que fazer uma atuação de saúde, que a gente chama na medicina de medicina antecipativa, né? E translacional, é levar a ciência de bancada para dentro de tudo aquilo que a gente tem como fazer a promoção de saúde. Bom, tem mais algumas perguntas aqui, professora. Só para ficar mais próximo do que a senhora vinha dizendo, a Samira e depois o Richard, eles pediram para a senhora se pudesse comentar um pouco sobre essa questão do sopro, né? Sobre essa questão do... o quanto isso é prejudicial, né? Assim, a gente ouve, tem prolapso de válvula mitral, tem algumas alterações de algumas válvulas, o quanto isso é prejudicial, até que ponto isso pode, por exemplo, prejudicar a pessoa durante a atividade física. Perfeito. Duas Vamos pessoas, lá. tá? A Samira e o Richard foram perguntas aqui perguntaram similares, iguais, tá? é a mesma pergunta. Foram coisas, perguntas Tá, parecidas então aqui, assim, tá? Samira e Richard, quando a gente fala de sopro, a gente está falando de uma ausculta cardíaca, tá? Eu coloco o estetoscópio e eu estou auscultando. Abertura e fechamento de válvulas, nós temos as 4 válvulas, a aórtica, a mitral, a tricúspide e a pulmonar, né? Então eu consigo auscultar. Ou eu tenho um paciente que é mais jovem e que eu tenho um sopro porque ele nasceu com uma cardiopatia congênita. Ele pode ter uma CIA, uma CIV, comunicação interatrial, interventricular, tudo isso, porque veja que tem um fluxo, né? A mecânica dos fluidos, né?
quando entra pelas veias, né, passa no átrio direito, ventrículo direito, vai no pulmão, volta, entra no átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e sai pela aorta. Então, o que a gente está vendo? O circuito. Nesse circuito, onde tiver um local que a gente chama uma portinha, que abre e fecha, se tiver alguma coisa, eu ausculto um sopro, né? E esse sopro, ele tem várias etiologias. Então, eu posso ter um sopro de válvula mitral, eu posso ter um sopro de válvula aórtica, um sopro de válvula tricúspide, um sopro pulmonar, de CIA e CV. E a gente classifica isso no exame físico, né? A gente consegue auscultar isso. Eu cliquei Alt A, fiz alguma coisa. Sério, Oi? fake news, Matheus, que é só o que é. seu microfone está aberto. Matheus. Obrigado. Desculpa, professor. Então, não tem problema. Aí, o que acontece? Então, quando você classifica, você pode, então, além do exame físico, fazer o ecocardiograma, que é um exame que vai avaliar a estrutura, a anatomia e a passagem desse fluxo de quando fecha e quando abre. Você pode ter, por exemplo, uma válvula aórtica, uma válvula mitral, que tem uma insuficiência. Ou você pode ter, então, quando ela fecha, ela não fecha totalmente, então ela deixa passar, que a gente chama de refluxo, né? E você vai medir isso através do ecodoppler transtorácico. Temos também as estenoses, que a alteração é um fechamento menor, né? Então, estenose de válvula ou insuficiência de válvula. E a classificação vai leve, moderada, severa, importante. As etiologias são diversas, eu posso ter um comprometimento de uma válvula por uma endocardite que eu fiz, tá? Eu posso ter nascido ou eu tenho algumas outras alterações. Então, dentro desse aspecto, é importante a classificação desse sopro. Quando você fala de prolapso de válvula mitral, não é nada mais nada do que um abaulamento de um dos folhetos da válvula mitral. Se não tiver insuficiência, se não tiver alteração degenerativa daquela válvula, o indivíduo tem vida normal. Tem também a possibilidade de você ter um sopro na válvula aórtica e ela tem, aí você faz um exame e você vê que ela, ao invés de ser tricúspide, ela é bicúspide. Existe a possibilidade de lá pelas tantas o indivíduo vir a ter a doença da válvula aórtica. Então, a gente acompanha, tá? Acompanha. Normalmente, o cardiopediatra acompanha crianças e o cardiologista clínico, os adultos e os idosos. Minha filha foi forame oval patente. 1 ano, eu estou lendo aqui, minha filha foi diagnosticada em seus primeiros dias. Muitas vezes fecha o forame oval patente, viu? Uma alteraçãozinha que nasce, mas muitas vezes fecha e não tem maiores problemas. Eventualmente, mais para frente, se tiver alguma indicação, e daí vai depender do médico que acompanha a sua filha, aí eles podem eventualmente fechar. Isso que vocês estão perguntando faz parte da área da cardiologia, que a gente chama de valvulopatia, né? Então, a cardiologia clínica, ela é dividida na parte que nós citamos a aterosclerose, que vai trazer esse comprometimento das artérias, né, das doenças cardiovasculares, e agora essas perguntas da valvulopatia, assim, específico, mas são importantes serem feitas, assim como a gente tem também as arritmias cardíacas, que a gente classifica de acordo com intensidade, com complexidade, com sintomas, com fatores de riscos associados, sempre numa visão bem personalizada, né? A fibrilação atrial é a arritmia cardíaca mais comum em indivíduos idosos, tá? E aí a gente precisa de sempre lembrar o que pode levar à fibrilação atrial, né? E o tratamento tem que ser sempre bem proposto, que abranja todos os fatores de risco. Muitas vezes o indivíduo necessita do uso de anticoagulante e além de outras medicações. Professora, deixa eu só comentar rapidamente aqui, não é uma forma de apressá-la, mas é só para a gente se situar. A gente tem a nossa sala online até as 9h30, e agora são 9h05, então a gente tem mais ou menos de 15 a 20 minutos ainda, e a gente faz o fechamento. Aqueles que tiverem alguma outra pergunta, a gente vai
pescando aí no chat, pode ir mandando. E vamos lá, fique à vontade que 20 minutos é muito tempo ainda. Ah, perfeito. Não, então, teve eu vi que tinha uma pergunta ali, se eu não consegui ver, TD, a filhinha teve diagnóstico. Eu vou passar aqui, porque eu repasso, porque já que a senhora já pescou ela aí no chat, né? Eu estava separando aqui, estou separando essas num outro documento, mas já que antes de eu passar essa pergunta para a senhora e aproveitar só o gancho que a senhora vem falando, né? A Silvana, a senhora está falando dessas outras partes, dessas várias áreas dentro da própria cardiologia, né? Então, se a gente tem várias áreas, a gente também tem possíveis patologias específicas em cada uma dessas áreas, falando só do sistema cardiovascular, né? Tem muitas diferenças, e aí é uma pergunta da Silvana, entre ela ser silenciosa, muitas delas vão apresentar sintomas, não vão apresentar sintomas, né, nessas diferentes áreas. E a Vanessa, ela faz uma pergunta, né, ela quer saber qual que é a sua opinião sobre a atenção primária na identificação precoce das doenças cardiovasculares. Então, são duas perguntas aí que... Então, a primeira pergunta sobre as várias áreas, sim, existem várias áreas. Por exemplo, eu tenho, e muitas delas se interligam, tá? Então, por exemplo, eu tenho um paciente, vamos lá, eu sempre puxo o ganchinho da hipertensão porque fica fácil de vocês entenderem. O paciente hipertenso, de longa data, não fez o tratamento adequado, acabou ficando vários anos sem tomar medicação, passa no cardiologista, o cardiologista começa a ver que ele está cansado, ele conta que está cansado, vai lá, faz a avaliação, já tem uma hipertrofia do músculo cardíaco, uma hipertrofia do ventrículo esquerdo por conta daquela força que o coração fez anos e anos para vencer a barreira da pressão arterial, né? Então, ele teve essa alteração. Aí, ele passou com todo mundo e tal, foi embora, nunca mais apareceu, 5 anos depois ele volta. Ele volta daí sim, com dificuldade de caminhar, com as pernas inchadas, está tendo alguns tipos de sintomas, aí se pede novos exames e se descobre que houve uma dilatação daquele músculo cardíaco e esse paciente passa agora a ter uma insuficiência cardíaca pela hipertensão arterial, tá? Então, aí... outras coisas também. O paciente pode debutar com uma arritmia cardíaca e o médico vai investigar as causas dessa arritmia cardíaca. Ele pede vários exames, ele avalia e ele vê que esse paciente já tem esse coração dilatado, já tem um coração aumentado, um átrio aumentado, ali fez uma alteração dos miócitos, uma alteração da que a gente chama do circuito elétrico e levou uma fibrilação atrial por uma miocardiopatia. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Unir tudo junto. E daí, na investigação, às vezes o paciente tem que fazer, está com dor no peito, está com alguma alteração, faz uma cintilografia do miocárdio, faz dependendo da indicação, né? Uma angiotomografia de coração, e tem lesão arterial. Então, tem uma arritmia, tem uma doença coronariana, tem uma... Entendeu, pessoal? Então, junta-se vários fatores, por isso que a gente chama que são doenças cardiovasculares. Um fator importante que foi perguntado aqui, sim, um paciente pode ter uma arritmia e não ser sintomático, tá? E às vezes a gente pega mesmo num eletrocardiograma ou numa conversa, às vezes a pessoa tem sintoma, passa no médico e a arritmia não é uma arritmia grave, não tem complexidade, está tudo bem, a gente orienta, né? E lembrar que algumas coisas estimulam a arritmia, né? Todos os tipos de droga, cocaína, maconha, crack, bebida alcoólica, o alto grau de estresse, tudo isso estimula, e nós temos que cuidar também desses energéticos, né? Tudo isso, eventualmente, estimula o sistema nervoso simpático e lá pelas tantas o paciente passa a apresentar uma arritmia. Então, a gente tem que também trazer da história esse tipo de conceito. Lembrar sobre o tabaco, que eu não citei, a gente tem uma grande preocupação hoje com o tabagismo pela Organização Mundial da Saúde é considerado doença da mulher, doença da criança,
acomete muitas meninas também, as meninas estão fumando muito, os meninos fumando muito, e lembrar que os cigarros eletrônicos, eles são proscritos, né? Cigarro eletrônico faz dano cardiovascular, faz alteração pulmonar, e a gente tem que desmistificar que eu vou largar o cigarro convencional, eu vou passar para o eletrônico porque eu vou melhorar a minha saúde. Não é verdade, essa é uma campanha que a gente tem que abraçar, porque é muito importante que os nossos adolescentes, as nossas crianças, igualmente em relação ao narguile, né? Muitas famílias, meus filhos não usam cigarro, mas tem narguile e não faz mal. Faz mal sim, e a gente tem que combater. Tinha mais uma pergunta? Acho que agora... É uma pergunta que fala da importância dessa atenção primária. Atenção primária. Muito boa a sua pergunta. Nós temos eu não sei se já saiu, a gente está editando na revista da SUCESP a importância da atenção primária. A atenção primária, o SUS é um grande sistema de saúde. Ele tem que ser, eu acho ele sensacional. Ele é modelo para tudo, né? Ele é muito importante. A gente precisa de entender que é dentro da atenção primária que nós vamos trabalhar cada vez mais a promoção de saúde e cada vez mais os fatores de risco, mas tem que se questionar, tem que se perguntar. Tá? A equipe multiprofissional, o agente de saúde, o médico da família, o enfermeiro, o assistente social, o psicólogo, a nutrição, eles podem fazer um trabalho conjunto com aquela população e melhorar a qualidade de vida. Então, dentro da atenção primária, sim. A atenção secundária e a terciária é só quando a gente já tem a doença, quando a gente precisa do especialista. Mesmo especialista, quem é que trata a hipertensão arterial não é o cardiologista. Não deveria ser, muitas vezes mas não deveria ser. Quem deve tratar a hipertensão é o clínico, o médico clínico, da mesma forma de diabetes. Agora, paciente que tem uma hipertensão arterial com complicação cardiológica é o médico cardiologista. Paciente insulino dependente, que já está com complicação endocrinológica, metabólica, o endocrinologista. Então, essa visão ampla da atenção primária, atenção básica de saúde, é isso mesmo, é o acolhimento, é a necessidade de diagnóstico, de acompanhamento longitudinal, interprofissional, para que a gente possa ter uma melhor saúde individual e coletiva. Só para aproveitar que a senhora tinha comentado, tinha visto alguma coisa do TDAH, né? Eu resgatei aqui o Michael, ele faz alguns comentários, né, da filha, que a filha dele tem 12 anos, ela foi diagnosticada com TDAH, faz uso de alguns medicamentos, eu vou falar aqui porque ele colocou aqui, inclusive, no chat, tá? Imipramina, faz uso de Ritalina, que ela ficou muito ansiosa nesse período de pandemia e que também foi detectada com colesterol alto, né? A senhora poderia traçar uma relação dessa questão dessas doenças cardiovasculares ou dessas alterações todas aqui relacionadas aí com o TDAH e com o uso desses medicamentos, que hoje a gente ouve falar que é muito mais usado, né? A Ritalina... assim, o que é claro, é Michael o nome dele, né? Isso. Querido que... Michael? Isso mesmo, professor. Querido, muito obrigada por você compartilhar conosco, né, a experiência sua dentro da sua família, assim, fundamental, o diagnóstico, quando bem diagnosticado, quando bem acompanhado, as crianças melhoram muito com o tratamento, é individualizado, cada criança responde, ela vai se beneficiar, sim, fazendo atividade física, orientada pela pessoa que acompanha, pelo educador físico, pelo fisioterapeuta, esse grau de comprometimento que ela tem pode ser médio, leve, moderado, isso é muito individualizado, tá? Mas sempre lembrando aqueles pilares, ela sempre vai se beneficiar com a boa alimentação, com a atividade física, com este equilíbrio emocional que a medicação vai trazer para ela, vai fazer com que ela, né, ou não, ou às vezes não, às vezes é um período X e depois os colegas retiram e tudo bem, e tem muitos pacientes que têm esse transtorno e não necessitam da utilização de medicação, vão para outro tipo, isso é muito individualizado, tá? O que eu quero te dizer que você perguntou em relação à atividade física, a doença cardiovascular, o que me preocupa é o colesterol elevado, né? Então, neste caso, sim, alimentação saudável, estilo de vida saudável,
avaliar o colesterol, e daí, se o pediatra achar necessário, eu acho que ele não falou a idade, né? Eventualmente a gente introduz até estatina para crianças. 12 anos, professora. Então tem que avaliar, ver se fez tudo, a avaliação laboratorial dos níveis, e eventualmente se introduz estatina, tá? Que é a medicação de escolha para controle de colesterol como primeira escolha. Nós temos tantas outras, às vezes se associa. Mas para criança, a estatina está bem comprovada na literatura que é segura. Eu vou por aqui, Lucas, assim, só, não sei se a gente consegue fazer todas as perguntas, mas só dizer que está tendo muita pergunta aqui no chat, professor, então o pessoal gostando muito. Algumas perguntas a gente tenta filtrar e tenta juntar com algumas outras para poder atender o maior número de pessoas possíveis, né? Lá no início, a senhora já falou da questão do estresse, né? O estresse, o Joseph, ele fala assim, o estresse ele pode contribuir com 50% do aumento das doenças cardiovasculares? Essa é a pergunta para a senhora. Esse dado não é exato, tá? Não é. Ele é associado a outros fatores de risco, que a gente tem trazido, que o estresse é um fator de risco cardiovascular, e que você associa a outros e aumenta, porque você vai ter um aumento de cortisol, um aumento de adrenalina, você vai ter uma associação disso com a hipertensão arterial, com a possibilidade do aparecimento de arritmia, tá? Então, assim, mas esse número não é específico, não é 50%, tá? Tá bom. Tem uma outra pergunta, Lucas, depois qualquer coisa também pode me interromper aqui, tá? Eu tenho uma outra tranquilo, eu acho que eu só queria complementar, você levantou uma informação que está tendo muitas perguntas, isso é um sinal de sucesso da fala da professora Carla, só queria complementar a audiência, de fato, né? Então, a gente teve aí 180, 190 pessoas aqui pelo Zoom, mais 40, 50 pessoas pelo YouTube. Esses foram os picos que eu consegui identificar, e para nós é um número muito elevado. Então, também parabenizar a professora, não só pela boa fala, mas pela capacidade de prender a atenção de todos aí até esse momento aqui, até pertinho do fim do nosso horário. Vai lá, Mauro. Eu vou fazer acho que umas duas perguntas que aqui tem algumas que ainda são do início, né? Então eu quero também dar condição para essas pessoas que perguntaram lá no início, né? Carlos Alberto Neiva, professor, ele fala da questão do consumo de pré-treino e bebidas energéticas, né, senhora? Aproveitando o gancho aí que a senhora falou da bebida energética, né? Então, essa questão de usar pré-treino começa a ser um risco para se desenvolver problemas cardíacos? Carlos, hoje a nossa sociedade de cardiologia ela é bem clara, né? Tudo que é não fisiológico pode potencialmente se tornar um risco, inclusive o uso de esteroides, inclusive o uso de a alta performance. Para nós, todo indivíduo que se submete a um treino de alta performance, para nós, dentro da cardiologia, é um indivíduo de risco cardiovascular. Existe uma curva ascendente de benefício até a intensidade moderada, mas passando da intensidade moderada para alta intensidade, alta performance competitivo, o paciente pode apresentar risco, sim. A gente tem visto cada vez mais hipertrofia ventricular, a gente tem visto cada vez mais pacientes hipertensos, nós temos pacientes que estão apresentando arritmia cardíaca. Então, para nós, dentro desse conceito, o exagero não é legal, e a utilização de qualquer coisa que não seja fisiológico, o que a gente diz? A gente segue o que diz a Organização Mundial da Saúde. O indivíduo precisa se alimentar adequadamente, ter o carboidrato, ter a proteína, ter os alimentos necessários, e particularmente em relação à hidratação, o melhor líquido para hidratação chama-se água. Tá? Então, não dá para se substituir, nós precisamos disso, e nós, enquanto agentes de saúde, enquanto comunicadores de saúde, a gente tem que desmistificar, porque se você abrir hoje a internet, você vai ter um monte de informação que não traz nenhum tipo de respaldo científico, né? Então, isso é muito importante. Adorei a tua pergunta, porque eu queria ter falado também disso e eu tinha esquecido. Obrigada, Carlos.
estou aproveitando mais um gancho, né? Alguns comentaram da questão da importância do exercício e aí da questão de, por exemplo, de se trabalhar músculos da panturrilha para que se melhore essa questão do retorno venoso, né? E teve até algumas brincadeiras aqui que tem gente que treina a panturrilha e não aumenta nunca, né? Aproveitando essa questão da pergunta do exercício, né? Como essa parte da contração e relaxamento muscular, como auxílio, né? Do fluxo, né? Desse retorno venoso. Eu queria que, aí é uma pergunta para também não perder a oportunidade, a gente vem estudando, e é uma disciplina que eu e o Lucas, a gente trabalha muito, esse semestre, inclusive, né, grupos especiais, e um dos pontos que a gente acaba falando são as doenças cardiovasculares, e vem surgindo, né, de alguns anos para cá, muitos estudos usando o termo exercinas, né, ou miocinas, ou substâncias que são produzidas ali pela contração muscular e que acabam atuando no próprio músculo e em outros sistemas, né, no cérebro, no coração, no tecido adiposo, né. Se a senhora pudesse falar um pouquinho dessas substâncias que são produzidas e liberadas aí durante o exercício. Exato. Então, o que nós precisamos de entender? Em se falando de endotélio, nós vamos dividir substâncias que nós chamamos radicais livres e os antioxidantes, né? Então, tudo aquilo que produz-se dentro da atividade física, nós vamos ter a possibilidade de liberar mais óxido nítrico a nível de endotélio. E isso vai auxiliar na melhora da saúde endotelial como um todo. Então, quando nós falamos em atividade física hoje do sistema cardiovascular, os professores aqui me corrijam se eu estiver errada, nós temos que associar cada vez mais o aeróbio e o anaeróbio. Até bem pouco tempo atrás, a cardiologia estimulava muito o aeróbico como atividade física, as caminhadas, o ciclismo, a natação. Mas a gente começou a observar que a necessidade de se trabalhar a musculação é benéfica e é importante. Então, cada vez mais essa união de atividade física, e sempre lembrando, né, professor, que quando a gente diz, treina membros superiores, ok, dá aquele tempo de pausa, dá aquele tempo de pausa para depois treinar de novo, né? O estresse oxidativo acontece durante a atividade física, a gente sabe disso, mas o benefício pós-atividade física tem essa liberação de substâncias que vão melhorar o condicionamento da própria musculatura, e o coração é músculo, né? Então, hoje, essa visão de substâncias que vão trazer benefício neurológico, cardiológico, metabólico e, inclusive, imunológico. Eu esqueci de falar um estudo que mostra, nós temos estudos mostrando que a qualidade do sono melhora a imunidade do paciente. Então, aquelas pessoas que dormem mal têm maior chance de terem uma diminuição da sua imunidade também. Professora, eu vou encerrar a minha participação aqui, né? Até para, sim, a gente tem 7 minutos aí para que a gente consiga pelo menos fazer os agradecimentos de forma adequada para a senhora, né? Então, quero agradecer em nome da Unis, em nome da coordenação do curso de Educação Física, né? Da professora Rose, de todos os coordenadores adjuntos, né? Então, agradecer a participação. E aí, só fazer um complemento, aproveitar o gancho, né? Hoje o treinamento resistido ele vem sendo muito estudado, né? A gente tem um bracinho lá no curso de Educação Física estudando o treinamento resistido para pessoas para pessoas hipertensas e que tinham que manter o uso do medicamento ali durante. A senhora estava falando de extensão, então a gente aproveitou esse braço para iniciação científica, para extensão, né? Então, agradecer aí pelas dicas, agradecer muito esse tempo, né? Novamente, o que o Lucas falou, quando a gente tem muitas perguntas aqui no chat, é porque as pessoas estão gostando muito, né? Então, agradecer novamente, aí eu passo para o Lucas, se o Lucas tiver mais alguma pergunta, e aí ele faz ele finaliza ali da parte dele também. Muito obrigado, professora. Obrigado, Mauro, pela ajuda, pela mediação, pelas perguntas, muito bem explicadas. Professora, de fato, acho que foi um ganho muito grande para os nossos alunos, né? A gente não tem
com frequência a oportunidade de ouvir o médico falar dentro do nosso curso, isso é raro, então está sendo uma experiência muito positiva. Como a gente tem esse tempinho curto, deixo para a senhora finalizar, para a gente poder fechar a nossa palestra. Queria agradecer aos alunos que acompanharam até esse momento, muitos comentários aqui no chat, falando muito bem da aula. Queria reforçar aos alunos, né, que amanhã a gente tem oficina de treinamento funcional com peso corporal, uma oficina prática, né? Uma segunda oficina ainda, introdução à dança esportiva. Isso vai acontecer no Campus 1, então se organize, essa informação está circulada. E, professora, fica à vontade, a palavra da senhora, mais uma vez, muito obrigado. Lucas, Mauro, muito obrigada pelo convite. Eu quero agradecer a Rose também, que foi meu primeiro contato através da professora Benta Pome. A Benta é minha amiga de coração, ela é professora de educação física, ela trabalha na Secretaria do Esporte de São Caetano do Sul, foi uma das grandes visionárias que eu tive do meu lado. Quando a gente trouxe o programa, o Projeto Coração de Estudante, ela acreditou em mim e a gente fez uma parceria enorme com a Secretaria do Esporte de São Caetano do Sul. Então, assim, eu acho que a minha mensagem final para você, se eu posso dizer que é uma mensagem final, eu acho que a gente tem muito caminho para seguir, a gente tem muita coisa boa para poder dividir, compartilhar, conhecimento compartilhado e multiplicado sempre. Nós precisamos de unir essas forças, de ter essa visão da interprofissionalidade, da importância da gente ver o indivíduo como um todo, todo mesmo, né? Desde o planeta Terra até o contexto que ele está geopolítico, mulheres, homens, mulheres em relação à cultura também. Eu queria fechar dizendo que nós precisamos de ter esse olhar amplo para toda essa população e cada vez mais entender que o indivíduo ele tem essa necessidade de receber o nosso apoio, da gente acolher, da gente se tornar humano frente do outro humano. Então, não diminui nada em relação ao nosso profissionalismo, ao nosso conhecimento, aos nossos títulos, se a gente sentar ao lado de quem está ali conosco e perguntar, e daí? O que eu posso te ajudar? Como é que a gente pode melhorar a sua vida? Como é que a gente pode fazer as coisas que para você é um desafio acontecerem, né? E a gente precisa de humildade, de gratidão e de muito comprometimento com a vida humana. Então, eu acho que é isso que eu queria passar para todos que estão nos ouvindo. Vocês têm muita coisa boa para fazer e nunca esquecer que cada um de nós chega aqui com um propósito e os propósitos é que nos movem, né? A gente entra nesse mundo com talvez a missão maior, deixar um pouquinho desse mundo um pouco melhor, né? Então, o que compete a nós, a gente tem que fazer. Em parceria, compartilhando conhecimento e levando esse conhecimento de forma em prol a toda a população. Eu agradeço muito a todos vocês, foi muito gostoso estar com vocês, agradeço aos participantes das perguntas e me coloco à disposição sempre que vocês precisarem. Muito obrigado, doutora Carla. Só um último recado, gente. Então, eu já coloquei no chat há algum tempo, reforcei agora de novo a lista de chamada, então preencham. Pessoal que está no YouTube, eu coloquei no chat do YouTube também, se não aparecer para alguém, deixe o nome aí no chat que eu já anoto aqui. E acho que é isso. Fechamos, né, Mauro? Fechamos sim. Muito obrigado a todos, obrigado novamente, doutora Carla, né? Sempre muito bom a gente poder discutir assim com uma profundidade maior e os alunos entenderem, né, a importância dessa relação, porque às vezes alguns ainda mais novos ali entrando, né, e não tem muito uma associação aí da atividade física, o que estou fazendo ali na educação física. Então, assim, mostrar que a educação física ela tem um potencial muito grande. E a senhora usou um termo, né, o translacional, né, o sair da bancada, a gente utilizar a parte clínica, utilizar a parte de bancada, utilizar coletas de campo com exercício, né, então isso é fundamental. Então, só tenho a agradecer, espero que, tenho certeza que tocou muito o coração aí dos alunos de aprendizado, né? Foi até, peço desculpas, não consegui responder todas as perguntas, né? Ou fazer todas as perguntas, mas é porque a gente tinha um tempo limitado, então peço desculpas e aí depois a gente tenta esclarecer ou tenta encaminhar para o professor.
Tá bom? Muito obrigado a todos também. Uma boa Obrigado, noite gente. a Boa todos. noite. Um abraço. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Tchau, pessoal. Boa noite a todos. Tchau, Bom descanso. bom descanso. Tudo bem. Boa noite, boa noite.